A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica do sábado, rubrica A Vida Continua. Falaremos hoje sobre esta instituição que conhecemos por casamento, falando da origem, das formas, da visão espírita sobre o mesmo, e falaremos também um pouco sobre o divórcio. Bom, em relação à origem, historicamente, o casamento começou a receber atenção na Roma Antiga, onde se achava perfeitamente organizado. Inicialmente havia a chamada confarreatio, que é o casamento da classe patrícia, correspondendo ao casamento religioso. Dentre outros traços, caracterizava-se pela oferta aos deuses de um pão de trigo, costume que, modificado, sobrevive até aos nossos dias com o tradicional bolo de noiva. A confarreatio não tardou a cair em desuso e era rara já ao tempo do imperador Augusto. A coemptio era o matrimónio da plebe, constituindo o casamento civil. Finalmente havia o usus, aquisição da mulher pela posse, equivalendo assim a uma espécie de usucapião. O casamento religioso só foi regulamentado pela Igreja no Concílio de Trento entre 1545 e 1563. Com o tempo, em virtude de inúmeros fatores, inclusive a reforma protestante, os Estados puseram à margem o casamento religioso e o primeiro país a dar esse passo foi a Inglaterra, ao tempo de Cromwell. Em relação às formas fundamentais de casamento, temos que existiram no mundo. Tínhamos então o casamento por rapto ou captura, que era muito comum entre as tribos que guerreavam entre si e nas civilizações antigas. Embora este investigador Malinowski entenda que esse tipo de casamento tenha existido mais na teoria do que na prática. Uma segunda forma de casamento é casamento por compra ou troca, comum entre os Zulus da África, os índios americanos e os germanos. Uma terceira forma é o casamento por determinação paterna, cultivado sobretudo pelos povos islâmicos e na China. E por fim, uma quarta forma, casamento por consentimento mútuo, em que é dispensável a autorização dos pais, salvo se os contraentes são menores. Em relação à visão espírita desta instituição, o casamento, Allan Kardec, o codificador, propôs aos espíritos a seguinte questão: será contrário à lei da natureza o casamento? Eles responderam: é um progresso na marcha da humanidade. A abolição do casamento seria regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. A poligamia é a lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Em relação ao objetivo dos laços de família, há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas? Há também a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Outra questão colocada aos espíritos: qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? E eles responderam: uma recrudescência do egoísmo. Na união dos sexos, de par com a lei material e divina, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços carnais, como pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos e que fossem dois em vez de um, a amá-los, cuidar deles e auxiliá-los no progresso. Em relação aos antecedentes espirituais,
com a nossa, que tem a ver com a nossa escolha de provas. Nós, caros amigos ouvintes, quando estávamos no plano espiritual antes de reencarnarmos, nós escolhemos o género de provas que desejamos passar, que desejamos, neste caso, sofrer. E é nisto que consiste o nosso livre-arbítrio. O acaso, propriamente considerado, não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo do Evangelho. Observe-se, entretanto, que o Espírito, ou seja, nós, escolhemos o género de provas. Os detalhes são consequência da posição escolhida e, frequentemente, das nossas próprias ações. Somente os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Além disso, há duas clássicas exceções à regra geral de escolha das provas. Primeiro, quando o espírito é simples, ignorante e sem experiência. Neste caso, Deus supre a sua inexperiência traçando-lhe o caminho que deve seguir, como um pai que direciona o seu filho. Quando possuído pela má vontade ou sendo ainda muito atrasado, Deus pode impor-lhe uma existência que sabe que lhe vai ser útil ao progresso, mas Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Em relação à organização da família, a dúvida relativamente à planificação espiritual do casamento pode ser desfeita com os seguintes ensinamentos transmitidos pelo Espírito Emmanuel. Ele diz assim: habitualmente somos nós mesmos quem planifica a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão dos instrutores espirituais. Frequentemente chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta ao nosso convívio, a prometer-lhe socorro e oportunidade em que se lhes reedifica a esperança de elevação e resgate, o burilamento e melhoria. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. A família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Nos seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. O matrimónio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito antes da reencarnação dos espíritos, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. E para que possam bem cumprir os seus deveres, torna-se necessário a mais entranhada fé em Deus, visto que na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. Quase sempre, espíritos vinculados ao casal interessam-se na vida maior ou no plano espiritual pela constituição da família à face das próprias necessidades de aprimoramento e resgate, progresso e autocorreção. Em vista disso, cooperam em ação decisiva na aproximação dos futuros pais, aportando em casa pelos processos da gravidez e do berço, reclamando naturalmente a quota de carinho e atenção que lhes é devida. Em relação aos tipos de casamento que existem aqui na Terra, André Luiz Espírito diz-nos que são 4 os tipos de casamento. Portanto, existem uniões marcadas pelo amor, há casamentos em que a fraternidade é o sentimento dominante, existem uniões de provação e há, por fim, os casamentos criados pelo dever. O matrimónio espiritual realiza-se alma com alma. Os demais representam simples conciliações para a solução de processos retificadores. André Luiz transmite-nos ainda a informação de que, na fase atual evolutiva do planeta,
Existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas ditas almas gêmeas, reduzidos matrimónios de almas irmãs ou afins, e existe esmagadora percentagem de ligações de resgate. Por isso, é observar o que nós observamos no mundo: separações, discussões, brigas, divórcios, etc. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas, aqui entre aspas. E foi por essa ocasião que André Luiz tomou num livro ditado por ele de nome Nosso Lar. Foi por essa ocasião que André Luiz tomou conhecimento da experiência de seu amigo chamado Lísias, que se tornou noivo no plano espiritual, preparando o seu retorno à Terra numa nova encarnação. Ele ignorava até então que as bases do casamento terrestre se encontram na vida espiritual, mas sua maior surpresa foi saber que Lísias e sua noiva já haviam acumulado vários fracassos na experiência do matrimónio na Terra, em virtude da imprevidência e da falta de autodomínio, razões de sua perdição no passado. Em relação, caros amigos, agora ao divórcio, a instabilidade do casamento atribui-se a fatores diversos, especialmente de natureza económica e profissional. Um autor de seu nome Radbruch afirma que, com a progressiva emancipação económica da mulher, existe um novo direito de família diferente do direito clássico. A princípio, desintegra-se a família operária pela corrida da mulher às fábricas. Mais tarde, o mesmo fenómeno ocorreria com a família pequena ou burguesa pelas necessidades advindas do trabalho e de subsistência em virtude das crescentes dificuldades económicas. A ausência da mulher no lar, passando para a fábrica ou escritório, tem sido reputada como uma das causas fundamentais da instabilidade presente na sociedade doméstica em diversos países e por consequência do divórcio. Na sua acessão ampla, o divórcio pode ser definido como a dissolução do vínculo conjugal, habilitando as partes a novas núpcias. Desde a sociedade mais antiga, o divórcio tem sido uma viva frequência nos costumes. Na China antiga, por exemplo, admitia-se a separação, mas o marido que abandonasse a esposa sem justa causa recebia 8 chibatadas. Na Índia, o Código de Manu permitia o repúdio da mulher pelo marido desde que ela sofresse de moléstia incurável ou fosse viciada no uso de licores inebriantes, assim como no caso de esterilidade, depois de 8 anos de casamento. E quando os filhos se perdessem após 10 anos de união conjugal. O Código de Manu declara: a mulher, durante a infância, depende do pai. Durante a juventude, depende do seu marido. Morto o marido, depende dos filhos, ou, na falta deles, dos parentes próximos do marido, pois uma mulher nunca deve governar-se por si próprio, diz o tal código. Em relação ao divórcio no tempo, já na Grécia Antiga se admitia o divórcio. Em Roma havia o divortium, em que deveria haver mútuo consentimento, e o repudium, de iniciativa apenas do marido, sem necessidade de motivo, mas neste caso ele era obrigado a pagar uma multa. No final do Império Romano era frequente o costume do divórcio e os imperadores cristãos de Roma o permitiam. Na verdade, caros amigos, o divórcio exagerado e a poligamia concorreram para desintegrar profundamente o estatuto da família em Roma imperial. Este estudioso Antoine Frédéric Ozanam relata o seguinte: havia o divórcio dos homens de bem, o divórcio por cansaço, o divórcio dos que mudavam de esposa por ano, havia o divórcio por cálculo, como o prova Cícero, que repudiou Terência, não porque lhe houvesse esta contristado a alma, mas porque ele precisava de novo dote para satisfazer os credores. Havia o divórcio por generosidade, como o de Catão, que, verificando que a sua mulher Márcia agradava a seu amigo Hortêncio,
deu-lhe a título de esposa. Em relação aos opositores do divórcio, a Igreja passou a proibir o divórcio, especialmente após o Concílio de Trento, realizado na Idade Média. Em 1930, a encíclica papal Casti Connubii reafirmou a tese da indissolubilidade do casamento, visando assim proteger os filhos. Outro senhor, Clovis Bevilacqua, diz que o divórcio avassala os espíritos e acaba destruindo as energias psíquicas mais úteis ao progresso moral da humanidade. Emile Durkheim, no seu famoso livro O Suicídio, mostra com dados estatísticos que o divórcio favorece o suicídio. De facto, uma pesquisa feita na Califórnia afirma que 42% dos suicidas eram, no início dos anos 50, divorciados. Outros estudiosos afirmam que o divórcio é fator de loucura. Na Baviera, levantamento feito na mesma época, revelou que 67% dos loucos eram também eles divorciados. E agora, na visão espírita, o que dizer do divórcio? Allan Kardec indagou também os espíritos se está na lei da natureza a indissolubilidade absoluta do casamento, ao qual responderam que é uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza, que são imutáveis. Jesus, tratando do assunto, asseverou: eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não é por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério, e o que se casar com a que outro repudiou, comete também adultério. O codificador da doutrina espírita escreveu o seguinte: dia virá em que se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moralizador reter entre si os seres que não podem viver juntos do que lhes conceder a liberdade, e se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumentará os números das uniões irregulares. E, examinando diretamente o divórcio, asseverou: o divórcio é uma lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já o estava de facto, e não vai de encontro à lei de Deus, por não reformar o que os homens fizeram, nem se aplicar senão quando a lei divina não for levada em conta. Mesmo Jesus não sancionou a indissolubilidade absoluta do casamento. Jesus vai mais longe, especificando o caso em que o abandono pode ter lugar, que é o adultério. Mas onde existe uma amizade recíproca e sincera, não ronda o adultério, claro está. Se nos respeitarmos uns aos outros, não temos tempo para pensar noutros ou noutras. Em resumo, em relação ao casamento e o divórcio, o casamento é considerado na doutrina espírita como um avanço na marcha da civilização, e que o divórcio só deve ser realizado em último caso quando não exista nenhum clima de convivência entre os cônjuges. Separar-se por causa de filhos ou de problemas familiares eis um erro lamentável que muito sofrimento imporá aos desertores. É lógico que o espiritismo ou a doutrina espírita aceita o divórcio quando os cônjuges já se encontram irremediavelmente separados. A lei do divórcio é então uma forma jurídica de se legalizar o que de facto já se consumou. Os espíritos benfeitores sugerem-nos, contudo, que ninguém deve dar nesse particular o primeiro passo. Divórcio, na feliz expressão do espírito André Luís, é compromisso adiado, saldo a pagar na contabilidade das nossas vidas. Todos os problemas gerados a partir da separação conjugal pesarão na folha daquele que lhe foi a causa. A doutrina espírita, caros amigos e ouvintes, vê como um mal necessário a solução pelo divórcio. Chegará o dia em que o homem melhor escolherá o seu companheiro com maturidade e amor, e como consequência suportará mais as vicissitudes que advenham dessa escolha, liberando-se daquilo que lhe constitui uma carga aflitiva, porque ele tem os olhos postos na vida espiritual, que é a vida verdadeira. E para terminar, antes da nossa mensagem final, para aquelas pessoas que passam a vida à procura da mulher ou do homem ideal, há uma lenda árabe
sobre esta questão. Diz assim que ele, homem, saíra pelo mundo à busca de sua eleita. 30 anos depois, sem conseguir o seu intento, velho e cansado, retornou à sua terra natal. Um amigo o admoestou e lhe questionou: então, tu viajaste 30 anos em vão, afinal não encontraste a mulher perfeita? E ele lhe respondeu: tu te enganas, meu amigo. Eu encontrei-a sim, mas ela também estava à busca de um homem perfeito. Bom, ficamos por aqui em relação a estes dois aspectos, a estas duas instituições, o casamento e o divórcio, e vou me despedir de vós, caros amigos e ouvintes, com uma pequena mensagem do livro Vida Feliz para meditarmos durante esta semana, que diz assim: Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassares. Bom, caros amigos e ouvintes, ficamos hoje por aqui. Marcamos o encontro para o próximo sábado. Até lá, façam o favor de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Fiquem com um grande abraço. Aqui do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.